Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Padre Antônio Cruz, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Teresina. Bom dia. Queria ver com vocês como é que está o áudio aí. Se conseguem escutar quem já entrou. Então, Ju, veja se o som está bom. Tá certo? Para a gente começar. Tá ótimo? Pois bem, então nós vamos iniciar este nosso momento. Hoje, sexta-feira santa, então vamos iniciar com um pedido. Qual o pedido? Vamos dizer juntos: Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu possa entender aquilo que tu queres que eu entenda. Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu possa escutar aquilo que tu queres que eu escute. Que maravilha! Que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça sempre. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Por que nosso inimigo? Eu aprendi lá em Santa Cruz dos Milagres que lá diz, tem uma oração da invenção que diz assim: nos campos de Caifás, com o inimigo da cruz encontrarás. Te arreda, te afasta, Satanás, tu comigo não tens conta, deixa minha alma passar em paz. Porque no dia da invenção da Santa Cruz, 100 vezes me ajoelhei. 100 vezes me persignei. 100 vezes o chão beijei. 100 vezes me levantei. 100 Ave Maria rezei. Na véspera, 100 no dia. Me recomendo a Deus e a Virgem Maria. 100 vezes do que eu reneguei. A regra de Satanás. Então, a liturgia de hoje vem mostrar que nós não temos inimigos. Nós só temos um inimigo, que é aquele que faz com que eu deseje coisas que não sejam de Deus. Que eu escute coisas que não são as coisas que Deus quer que eu escute. Que eu faça aquilo que só Ele quer que eu faça. Porque Ele vem para dividir. Ele é o adversário. E nós precisamos, então, estar atentos para não cairmos na cilada dele. Tem uma jovem, adolescente, jovem, pré-jovem, Melanie Gomes, da nossa paróquia, filha da Gisele e do Luiz Filho. Hoje ela completa 12 anos. Melanie, parabéns. Que Deus se ilumine. Vamos rezar uma Ave Maria pela Melanie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados, amadas, olhem atrás de mim. Cadê o Cristo? O crucifixo está coberto. Por que ele está coberto? Se nós estivéssemos em nossas igrejas, veríamos perfeitamente que o altar está descoberto, o Santíssimo, o Sacrário está aberto, sem Jesus Eucarístico,
os santos todos cobertos. Porque hoje é um dia de dor, é um dia de desolação. Porque sem Jesus, nada. A morte parece ser a vencedora. E é importante viver o dia de hoje. Mas o dia de hoje também, uma coisa que eu quero perguntar a você é: como foi que você viveu o dia de ontem? Como foi? Qual foi a sua experiência com relação a ontem? Pense aí. Vou deixar um momento para você pensar. Como foi o seu dia de ontem? Lembrando o que celebramos ontem. O mandamento novo, a Eucaristia, o sacerdócio. Nenhum de vocês esteve na igreja. Nem eu. A igreja foi a sua casa. Como foi isso? Quem de vocês participou da adoração ontem à noite? Como foi aquele momento? Como foi aquele momento? Então, hoje não se celebra missa em lugar nenhum. Hoje não tem missa. Hoje é o único dia em que não se celebra uma missa. Veja só o que é que diz aqui. Hoje, amanhã, segundo a antiquíssima tradição, a igreja não celebra os sacramentos. O altar esteja despojado, sem cruz, castiçais ou toalha. Então, hoje à tarde, que horas é o melhor horário? Às 3 da tarde? O horário? Às 5 horas? Até o final da... Vamos ver e vamos colocar para vocês. A não ser por razão, se aconselhe mais tarde. Então, vamos pensar, às 4 horas da tarde, tá certo? 4 horas da tarde, nós iremos fazer a celebração da Paixão do Senhor. Hoje, então, um convite. Às 16 horas, nós iremos fazer a celebração. Às 16 horas, tá certo? Os que puderem às 16 horas. Então, quando eu estava na igreja, eu entrava vestido de vermelho, porque hoje os paramentos são vermelhos. Porque hoje é o dia da paixão, do martírio. Tá certo? E então, lá, sem cântico, sem nada, entramos, todo mundo de joelhos, o sacerdote se aproxima do altar e se prostra como gesto de dor. Vivemos a paixão do Senhor. E aí, sem dizer nada, sem dizer oremos, porque continua a celebração de ontem, eu vou fazer esta oração, que diz assim: ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu cruz, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção, por Cristo nosso Senhor. E então nós teremos a primeira leitura, é tão bonita, daqui a pouco vamos meditá-la, do profeta Isaías. Essa semana perguntava, por que rezamos tanto? Lemos tanto o profeta Isaías
na Semana Santa. Seguinte, Isaías é de Jerusalém. Foi ele que profetizou o Messias. Isaías é o maior dos profetas, que teve maior influência no Antigo Testamento. Ele fundou uma escola. Ele é tão intenso que a sua escola, do capítulo 1 até o capítulo 66, o livro todo, corresponde a um arco de 300 anos. Então, a sua mística, a sua maneira de ver o mistério é tão intensa que veio o segundo Isaías e o terceiro Isaías. E o texto de hoje nós vamos rezar é do segundo Isaías, da época do exílio, em que se fala do servo sofredor. E Jesus encarna isso. Os judeus até hoje não aceitam Jesus como Messias pelo fato de ele ter morrido na cruz. E é uma tradição que diz que maldito é quem é colocado sobre o madeiro. E então Jesus, por ser maldito, não pode ser o Messias, porque o Messias não pode ser o maldito. Ele é o eleito, o escolhido. E Jesus, justamente, assume isso. Daqui a pouco, nós vamos falar disso. Guardem isso. Se eu esquecer, me lembrem. Hoje, vamos ver Jesus como consequente. Guardem essa palavra. Se eu esquecer, me lembrem. Então, a primeira leitura, depois vamos ter o Salmo que fala: meu Deus, por que me abandonaste? Depois teremos uma leitura da carta aos Hebreus, falando de Jesus como sacerdote. Depois a leitura da paixão, que vamos rezar João. Em seguida, faremos a oração universal. São 10 orações. E nós rezamos pela Santa Igreja, pelo Papa, por todas as ordens e categorias de fiéis, pelos catecúmenos, aqueles que nós temos na paróquia 5 jovens que iam receber amanhã o batismo. Os catecúmenos, os que têm uma vontade, um sonho, um desejo de serem de Jesus. Mas vocês já são em desejo. Depois vamos rezar pela unidade dos cristãos. Amados, precisamos nesses dias, vocês podem ver, o inimigo é outro. Precisamos voltar ao ecumenismo, o sonho, esses últimos dias de igreja, os fundamentalistas católicos, os fundamentalistas pentecostais, essas coisas, essas brigas, o inimigo é outro. Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler colocou nos campos de concentração pastores, rabinos, mulás, bispos, padres. E lá eles descobriram que o inimigo é outro. A religião não pode ser inimiga. O Concílio Vaticano II nasceu 15 anos depois da Guerra Mundial, onde quisemos reunir as pessoas. E o Papa Francisco tem feito muito isso. Então, é tempo de rezar pela unidade dos cristãos. É o sonho para que todos sejam um. Todos sejam um. Vamos rezar pelos judeus. Nascemos deles. Os penetras são os cristãos. Eles são o povo da aliança. Jesus nasceu deles. Jesus é judeu. Vamos rezar pelos que não creem em Cristo. Nada de brigar com quem não acredita. Ao contrário. Ao contrário.
Somos um. Hoje eu vi um vídeo sobre uma cearense que ganhou esse prêmio sobre coronavírus. Nós somos um. Um só. Nós somos um. O mundo é um só. Rezar, mais do que nunca, nós somos um. E o coronavírus tem ensinado isso. Nós somos um. Um. Depois vamos rezar pelos poderes públicos. A oitava é pelos que não creem em Deus. Não importa se crê ou não, se faz o bem, eles são nossos. E às vezes muita gente não acredita em Deus porque os que se dizem acreditar fazem coisas de quem não acredita. Aquele Deus está vendo. Acreditar que Deus está vendo. Rezar pelos que não creem em Deus. E, em especial, rezar por nós, por mim, para que eu não faça coisas de quem não acredita. Mais do que a ortodoxia quer dizer, a retidão na doutrina, a retidão na prática. Faça o bem. Fazer o bem hoje. Se desarmar. Se desarmar. Depois a nona é rezar pelos poderes públicos. Pelos poderes públicos. O coronavírus veio lembrar que eles estão errados. Errados quando querem fazer um estado mínimo. Errado quando querem aprovaram leis. Essas leis trabalhistas da Previdência. Tiraram o dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Tudo para jogar no mercado financeiro. E agora se percebe que dinheiro não compra a saúde. Estamos no mesmo barco. Rezar por eles. E rezar por nós para termos essa consciência de não mais votar neles. Tem que surgir uma nova classe. Uma classe que entenda, que olhe para os pequenos. Olhar o clamor dos menores. E rezar, eu quero rezar em Teresina assim, pela a grandeza do nosso prefeito. Que maravilha. Valeu, Firmino. Parabéns. E pelos que sofrem provações, somos todos nós. Então, são 10 orações que vamos rezar. Depois disso, a celebração, é a segunda parte, é a adoração da cruz. O beijo da cruz. Hoje vamos fazer em casa. A adoração da cruz, porque adoração quer dizer beijar, querer. O meu coração é só de Jesus e a minha alegria é a ação da cruz. E como nós somos muito plásticos, precisamos do toque. E então aí a igreja convida a beijar. Nós somos afetuosos. Então beijar a cruz, amar. Qual é a cruz nossa hoje? Talvez seja a convivência em casa. As faltas. Quantas faltas não tem? E parecem ser a cruz. Abraçar as faltas. O que falta. Entender por que está faltando. É importante. Importante. Aí o beijo da cruz. Aí vamos desvelar lá aquela cruz. Tirar o véu dela. Depois disso, na missa, tem a terceira parte, que é a comunhão. As hóstias, aquela hóstia sagrada que vocês viram ontem, é que eu vou comungar hoje,
junto com minha mãe, e você se comungue espiritualmente. Em lugar nenhum do mundo tem missa hoje. E em seguida, faça oração sobre o povo. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Pensem, eu vou beber um copo d'água, e enquanto isso vocês pensem aí como vão viver esse dia. Eu vou pegar agora as leituras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados, nós temos 2 textos que parecem contrapostos. Da primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 52 até o 53, 12. Pegue lá a sua Bíblia, corra, pegue a Bíblia para acompanhar. Isaías 52. Vai pegar. E depois nós temos o Evangelho. O Evangelho de João. O Evangelho de João. Por que parece que são contrapostas? Pelo seguinte. Na primeira leitura mostra o servo que sofre, o desprezado, o homem das dores. E o Evangelho de João mostra a paixão de Jesus, do capítulo 18, de 1 até 19, 42, são 2 capítulos, mostra um outro Jesus. Quem? Ele não é o condenado, não é. Em João, Jesus não é o condenado. Jesus não é o que sofre, não é o perseguido, não. Jesus é alguém, é o consciente e é o consequente. A morte de Jesus não foi um processo escuso, assim, o coitado, não. Isso aconteceu por quê? Quem me disse isso foi minha mãe hoje. A mãe diz o seguinte, que tudo que a gente vai fazer precisa ter começo, meio e fim. Se eu começo uma coisa, eu tenho que terminá-la. Faz parte. Faz integralmente uma coisa. Não dá para deixar rabinhos, não dá para deixar pela metade. Não. Então, quem tem começo, meio e fim em tudo, é crucificado. Tá certo? Então, mas quem não tem começo, meio nem fim, ou só tem começo, ou só tem meio, então, este crucifica. Que tipo de pessoa eu sou? Aquele que deixa pela metade? Olha só uma coisa muito concreta. Você tomou café. Ora, em tempos que não tem ninguém quem faça as coisas, tomou café, lava a louça. E depois guarda. Por quê? Tomar café e deixar as coisas em cima da mesa ou em cima da pia. E depois, quem vai fazer o almoço? Vai se chatear, vai ter briga, vai ter desarmonia. Ou você pega, toma café,
lava a louça e deixa para escorrer. Como diz a doutora Aglaí Setúbal, ela diz assim, contamina tudo, aí lá se vai, tem que lavar de novo. Depois que você lava as coisas, limpa a pia e passa álcool. É tempo de esterilização. E tome álcool. Porque senão alguém vai ter que fazer. Então, a cruz se torna uma coisa muito concreta no dia a dia. Então, a fé que eu tenho em Jesus me obriga, porque agora, então, o amor se revela em gestos. Diz que me ama, mas só da boca para fora? Não. Tem que ser integral. Então, Jesus de João, ele é. Ele pode dizer, cara. Querem ver? Vou ler João. A primeira leitura, vamos ver se depois a gente volta. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ou paixão, quer dizer. Eu nem devia ter feito, não tem nem o sinal da cruz nesse momento, mas eu fiz o hábito. Naquele tempo, saiu Jesus com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Guarde, um jardim. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, Jesus não estava escondido, não. Consciente. Ele não estava fugindo, não. Quem tem começo, meio e fim não foge. Não foge. Quem ama se antecipa. E como é que eu provo que amo? Me apresentando. Me apresentando. Saiu ao encontro deles e disse, a quem procurais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus disse, sou eu. Jesus é apresentado, olha, João começa o seu evangelho dizendo assim, em arché hologos, no início havia a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, no princípio. Jesus, ele é a palavra, se encarnou e habitou entre nós. Jesus também é apresentado como o novo Adão. Porque lá no jardim, o Adão com a Eva se esconderam de Deus. Se esconderam por quê? Onde estás, Adão? Ele diz, eu ouvi os teus passos no jardim, tive medo e me escondi. Lembra a história? O pecado me faz assim, ficar frouxo. Porque eu estou nu. Quem te disse que tu estava nu, Adão? Acaso tu comeste da fruta que eu te havia proibido de comer? Ele disse, não, Senhor, não foi eu não. A mulher que o Senhor me deu fruta, eu comi. Mulher, por que você fez isso? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Então, num jardim, o humano pecador, o humano que se afasta de Deus, ele foge da verdade. Se esconde. E a verdade, em grego, significa próximo, muito próximo. Então, quem ama tem que estar próximo. Gente, quem ama tem que estar próximo, muito próximo. Não é distante. E Jesus, é porque é consciente. Aquilo que ele diz, segue o que ele faz. O que ele faz, segue o que ele diz.
Começo, meio e fim. Hoje a palavra, então, é o seguinte: a paixão de Jesus, nós queremos celebrar a paixão de um homem consequente. Porque tem começo, meio e fim. Assume. E nesse tempo de pandemia eu preciso assumir o meu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é a minha verdade? Aí, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Impressionante. Se eu estou na verdade, com a verdade, se eu assumo. Olha só, quantas brigas acontecem em casa por causa de acusações, por medo. Aí se esconde, nunca tá. Mas agora confinado, em casa tem que estar. Aí vai dizer se ama ou não, demonstrando. Não dá para fugir. Você pode querer fugir, ir para o seu quarto, pegar o celular, dizer está ocupado. Você sabe, o espírito nesses dias de silêncio, ele perturba demais. E como perturba? Até eu dizer assim, realmente, eu estou fugindo. Então, diante da verdade, a verdade, ela se escancara e as pessoas caem. Aí Jesus, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus de Nazaré. Então, quando eu digo sou eu, quando eu assumo, acabou a discussão, sou eu. Aí Jesus disse, a Jesus de Nazaré, já que disse que sou eu, se é a mim que procurais, deixai que esses outros se retirem. Ei, deixa que eu faço isso, é a minha parte. Vá se deitar, você trabalhou muito hoje. Assim eu entendo. Não é assim? Viver, entende? Então, já que não podemos sair de casa, nós podemos fazer a liturgia em casa. A minha vida já é a liturgia. A minha vida já é a celebração. E não dá para mentir, não. Eu estou bem aqui, olha, engraçado. Minha mãe está de frente a mim. Não dá nem para mentir. Não dá. Então, esse é o dia de vencer a mentira. A mentira é o medo. A mentira é fugir. A mentira, você sabe, a mentira. Então, quem não tem começo, meio e fim, essa pessoa mata. Mata a alegria, mata o dia. Mata o dia. Então, Simão Pedro, assim se realiza a profecia que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Não perde. Quem ama não perde o outro. Assume. Deixa os outros irem embora. Aí o Pedro, que autoconfiante, pegou a espada, cortou a cabeça, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Pau mandado. Só sobra para eles. Por que o chefe não foram atrás? Foi um servo. Ainda levou um corte. E Jesus, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Tem que beber o cálice. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, conduzindo primeiro Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro, com outros discípulos, seguiam. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então o discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, imagine a criada. Não pertences tu também a um dos discípulos desse homem? E o Pedro, não. Puxa vida, não. Fizeram uma fogueira, todos se aqueciam. E lá dentro Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote. Olha só.
Jesus então responde, olha só como responde alguém que tem começo, meio e fim, que é consequente. Eu falei às claras, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todas as pessoas se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Amados, amadas, faz tempo que eu tenho comigo essa máxima. Nem sempre foi assim, mas agora está sendo assim. Ainda mais nesses tempos que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E pode provar através das redes sociais. Aquilo que eu não posso justificar, eu não digo, não escrevo, nem faço. Aquilo que eu não posso justificar, eu não digo, eu não escrevo, nem faço. Nem sempre foi assim, não. Mas essa é a minha consciência. Ainda mais morando com uma pessoa que enxerga tudo. Não dá para esconder nada. Então, é melhor aquilo que eu não posso justificar. Aquilo que eu não posso olhar, ficar olhando nos olhos, de cabeça erguida. Eu não digo, eu não escrevo, nem faço. Tem horas que eu estou rezando mais, aí digo, nem penso. Mas tem horas que eu penso. Tá certo? E Jesus foi assim. Então, de repente, o Jesus, ele não é mais o interrogado, ele que interroga. Quando Jesus falou assim, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada dizendo, é assim que responde ao sumo sacerdote? A imbecilidade faz isso. Impressionante. Não consegue. Você sabe com quem está falando? Pode olhar aí. A imbecilidade faz isso. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí Jesus responde, se eu respondi mal, mostra-me em quê? Mas se eu falei mal, por que me bates? Interessante, não é? Por que me bates? Então a verdade fica muito clara. Simão Pedro, aquele que queria, se achava, continuava de pé se aquecendo. Disseram, não és tu também um dos discípulos? Pedro negou, não. Então, um dos empregados, sumo sacerdote perante, parente daquele que Pedro havia cortado a orelha, disse, será que eu não te vi no jardim com ele? E Pedro negou novamente. Olha o corajoso com a espada. Aí quando, no escuro, por um empregado, sumo sacerdote, que se fosse denunciar, não teria validade o seu testemunho, negou. Quando eu estou na mentira, ela se desfaz como gelo no asfalto de Teresina ao meio-dia, na época do BR-Obró. Aí de Caifás levaram para o governador e entraram no palácio. Olha só, Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus diz, estás dizendo isso por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Pilatos, por acaso sou judeu? O povo e o sumo sacerdote entregaram a mim. O que fizeste? Aí Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Quando Jesus diz, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Simples. Ou prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu nunca posso ser lobo. Serei sempre ovelha. E Jesus é o primeiro a ser ovelha.
Meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu usaria as mesmas armas. Então, tu és judeu? Aí Jesus disse, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E o Pilatos perguntou, o que é a verdade? Aí Jesus cala a boca. Por que não falou? O Pilatos não queria. Então, nesse dia de hoje, se você é consequente, se somos consequentes, começo, meio e fim, nada de discussão. Nada de discussão. Nada de discussão. Discute quem? E você vai perceber quando estão tentando virar o jogo. Fica silêncio. Aí no silêncio as coisas aparecem. Na proximidade a verdade aparece. Amados, creio que seja isso. Tá certo? Por hoje. E antes de terminar, vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E outro ponto, lá no final do Evangelho de hoje, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, eis o teu filho. Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Sem brigar com os irmãos evangélicos, sem precisar defender a nossa fé católica. Bem aqui, uma das razões que provam que Maria, uma das razões, mas só serve para quem acredita, que Maria só teve Jesus. João era primo. E então, na hora da morte, se Jesus tivesse outros irmãos, os irmãos de Jesus teriam levado Maria para morar com ele. Mas não tinha. Então João levou Maria para morar com ele. Bem aqui. É muito simples isso. Não vamos ficar nessa briga, dizer assim, mas a gente sabe. Ela vem. Maria vem morar conosco. Está conosco. Essa imagem eu coloquei de Nossa Senhora de Lourdes. Você tem outra imagem? Mas, na verdade, ela é a Maria das Dores. Hoje é o dia de Nossa Senhora das Dores. Como tantas mães que morrem por causa dos seus filhos. E esses dias agora, as mães não estão podendo nem colocar os filhos que morrem de coronavírus. Mais desoladas ainda. Não tem a figura da Pietà que coloca Jesus no colo morto, não. Por causa do coronavírus, mães não podem fazer isso com seus filhos. E os filhos não podem fazer isso com seus pais. Não podem nem ver. Essa é a dor. Então, as pessoas que passaram por isso, tá bem aqui hoje, esse é o dia. O dia de saber que o Senhor entende, que o Senhor. Jomária, você sabe disso. Seus irmãos souberam
sabem disso, não puderam fazer o velório dos pais. Unidos a vocês. E Jesus, depois disso, sabendo que tudo estava consumado, disse: tenho sede. Sede de quê? Sede, temos sede. Nós temos, Jesus tem sede. Sede de quê? Sede. Não é um coitado, mas sede de concluir. Sede de concluir o que está fazendo. Não para se ver livre, não, ao contrário, mas tem que chegar até o final. Diga assim: Senhor, completa em mim a tua obra, que eu não fique parado, que eu dê um passo, que esses dias de coronavírus, de confinamento, tragam, que não seja em vão, que não seja em vão, que não seja em vão. Precisamos repensar as nossas casas, começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Jesus, tudo está consumado, entregou seu Espírito. E aí termino aqui. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Então, era o dia de preparação para a Páscoa. É o dia em que se mata, é o horário que se mata os cordeiros. Então, Jesus, segundo João, foi morto na hora em que se matavam os cordeiros no templo. Tá certo? Então, lembra disso. O cordeiro pascal, Jesus morreu na hora em que os cordeiros eram mortos lá no templo. Na mesma hora. E aí, interessante é o seguinte, e o cordeiro, lembre, ontem a gente falava, o cordeiro tem que ser macho de um ano, macho de um ano e sem defeito. Sem defeito. Macho de um ano sem defeito. Macho de um ano sem defeito. E então, não ter defeito significa não ter nada quebrado. E aí a profecia. Os soldados foram e quebraram as pernas um do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança. Quer dizer, então, Jesus é o Cordeiro. João diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no final, isso é lá no capítulo 1, João Batista diz, eis o Cordeiro. E agora no final do Evangelho, então, como um grande arco, mostra onde está o Cordeiro? Lá na cruz. Não foi quebrado. Então, este serve para o sacrifício. Esse é o Cordeiro que nos salva. E aí sai sangue e água. Sangue e água. Pois bem, então, Jesus foi um condenado? Não, Jesus é um consequente. E quem é consequente, quem tem começo, meio e fim, passa pela cruz. E então a cruz é vitória, tu reinarás, quer dizer, a vitória, a cruz diz assim, eu venci, eu fui capaz de ser fiel. Então, entender, hoje, querendo viver assim, eu quero ser fiel nas minhas escolhas, no meu ofício e nas conclusões. Então, hoje é o dia da fidelidade. Daí, a história que eu vou usar é vermelha. Daqueles que querem caminhar com Jesus. Tá certo? Então, pais, às 16 horas, às 4 da tarde, vamos celebrar a paixão do Senhor. Convido você. Enquanto isso, continuemos. Tá certo? Continuemos em paz. Paz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Bom dia para vocês.